Vamos lá. Dama um falou, Dama 2 vai falar. Eu comecei despretensiosamente também, era a minha contribuição, já estava dando aula na graduação, após veio depois, então era a minha contribuição para a pandemia, vamos dizer assim. Eu queria dar uma contribuição e que a contribuição fosse científica, por que não, né? Eu tenho uma carreira parecida com a Paula nesse ponto aí. Por que não? Por que não ser científica, então? Por que a gente não fazer uma coisa que os estudantes que tanto estavam sedentos de conhecimento e querendo saber e querendo procurar, é bem a linha dela mesmo, estavam procurando muito. Gente, eu não tenho onde eu acho, etc e tal. E aí eu comecei despretensiosamente, o Bruno, que está aqui, inclusive, foi a minha primeira vítima, e aí ele enrolou super, assim. E aí eu descobri que descobri que a minha imensa cara de pau foi a minha maior conquista. Porque nessas de ter a imensa cara de pau, por eu ter já quase 30 anos de palco em orquestra, eu já não tenho tanta vergonha. E eu sou cara de pau desde que eu nasci. Aí eu chegava para a pessoa e falava, eu vou arriscar, o máximo que vai acontecer é a pessoa falar, me dar um toque e falar tchau. Quem é você? Coisa pequena, eu não vou falar com você. Mas eu fui. E aí eu fui perguntando, você gostaria de fazer uma live comigo? Você gostaria de fazer uma live comigo? E as lives foram crescendo e as pessoas foram falando sim. Aí a minha cabeça foi crescendo também, já que eu posso ter esse conhecimento, por que não eu recolher por que eu não poderia recolher a ideia da musicoterapia, a história da musicoterapia no Brasil? Tudo bem. E aí foi crescendo e eu fui recolhendo, fui falando com umas pessoas que eu considerava peça-chave e, como nós estávamos falando por aqui, óbvio que ninguém vai bater o número de visualizações da Lia Rejane, por exemplo, isso é indiscutível, mas elas começaram. Bom, pessoal, pedimos desculpas aqui nesse trecho, né? Eu que realizo a gravação dos episódios, tive uma pequena falha, tive uma queda na conexão de internet, e aí por conta disso, acabei perdendo um pedaço da fala da Vivi aqui, né? Uma pena, mas não é nada que atrapalhe tão diretamente a experiência de vocês aqui no nosso podcast, tá bom? Vamos seguir com as contribuições dos nossos convidados e todo o resto do programa aí para vocês ouvirem. Bom, então, sobrou eu, vamos lá. Sobre a questão da internet em si, né? Porque assim, a gente fala muito sobre a questão das lives e tal, período de pandemia, mas eu tenho um canal, a gente já tem 3 anos, né? Que eu tenho um canal, começou com Homem Música e Neurodesenvolvimento, esse canal. Com esse propósito que a Vivi abordou agora, não queria focar só musicoterapia, mas eu queria trazer muita musicoterapia para os meus para os assuntos, né? E como eu estava bastante nativa como educador musical e um material assim didático ainda era um pouco escasso, eu sempre tive vontade de fazer esse canal. E o canal, de certa forma, tomou uma proporção interessante. Comecei a gravar algumas coisas de alguns cursos que eu fiz, algumas viagens e tudo mais. Só que chega um momento que a gente, poxa, a gente está tentando aqui, e aí, o que está acontecendo? Cadê o resultado? Porque e a gente fica naquela, olha, mas espera, será que o propósito realmente é querer ganhar milhares, milhares, milhares de views, ou você quer colocar um conhecimento de forma democrática e acabou-se? Porque se eu quisesse milhares de seguidores, eu daria aula de violão, dicas de ukulele, uma coisa bem sistemática e conseguir seguidores. Então, o meu propósito não foi esse. Mas, de fato, às vezes, querendo ou não, quando a gente lidar com o público, principalmente ao vivo, a gente lidar com uma situação meio frustrante, porque a gente faz uma live, marca uma live, meu Deus, cadê esse pessoal, será que vai chegar? E aquele frio da barriga sempre bate, né? Então, assim, a minha história com a internet, com live, ela já vem desde 2017, tá? Só que o que acontece? Nesse ano, aí, vamos lá, o Panetone, né? A pandemia chegou mais cedo aí, lá para março, para abril.
o que nos colocou numa posição meio desconfortável, né? Então, assim, para mim, foi um baque muito grande, porque, de certa forma, eu tinha montado uma clínica aqui em Fortaleza, e essa clínica ela já estaria mais ou menos um ano nativa, e depois de todo investimento, eu senti que era o momento agora de ter o retorno da clínica e vem a pandemia. Então, para mim, isso foi muito complicado. E o momento que, que, que eu me vi, poxa, agora eu tenho que, de certa forma, honrar meus compromissos, como é que eu vou fazer agora, né? A parte da finança foi triste para mim. Eu sempre falo assim que foi um período força, né? Quando você termina um relacionamento, você fica da rede vai para a cama, da cama vai para o sofá. Foi bem isso a minha situação. Passei 2 semanas e tal. Eu sempre tive um receio muito grande de promover um curso. E aí, sim, eu tive um receio de promover um curso. Então, uma coisa é você fazer uma live, você abrir, falar com os amigos, mas promover um curso, cobrar pelo conhecimento. Então, isso foi o primeiro desafio. E para mim, tem pessoas aí de referência que eu tenho maior admiração pelos trabalhos, né? E eu não tenho por que não dizer o nome, né? Como a neuromusculoterapia da Tereza, né? Que a princípio o Gustavo também auxiliava, o Gustavo Latino, tinha a Hotbit, então o próprio Centro Benes promoviam, só que o Centro Benes era mais presencial. Traziam essas formações, né? Então, poxa, como é que eu vou me encaixar, né, no meio desse pessoal? E aí, então, para mim, eu sempre fui muito receoso, mas quando o negócio apertou, não tem para onde. Então, aí teve um assunto que eu abordo na especialização, que muita gente tem dúvida que era uma escala, né, uma escala de musicoterapia que se chama ITEP, que eu ia assim, olha, então vou aqui abrir esse curso para os meus conterrâneos, né? Então, para a galera chegar aqui junto e tal, e a gente pegar e tentar tirar a dúvida da galera, né? Vou aqui cobrar uma coisa simbólica aqui, vai que eu pago pelo menos uma parcela aqui do meu palio. E aí foi assim que surgiu, né? Então a demanda começou né, a procura começou a vir e eu disse, olha, como é que eu já vi que o Hangout que eu ia colocar, que era 10 pessoas dentro, não ia dar de conta. E aí, não, vamos para o Skype, vi que o Skype não era interessante, galera, e aí foi o Zoom. Então, para mim, isso daí foi o boom. Né? Então, a minha história de cursos online mesmo surgiu daí. Né? Eu estava lá, na crise mesmo, na fossa, meu irmão, ou me mexo, ou então, o que acontece? E aí, para minha surpresa, começou a realmente ter essa proporção, e eu fiquei muito feliz com isso tudo, e aí eu me encontrei, algo que eu sempre quis fazer, questão de formação continuada, mas me encontrei de como ter um estilo próprio, né, de acompanhar os alunos, de criar um e-book, enfim, fazer algo diferente, e eu consegui, sim, de certa forma, como falei com a Natália que veio depois, a gente fez aí um baião de 2, e aí deu certo. Então, assim, resumidamente, que eu falo demais, pessoal, eu falo demais. Então, assim, em questão do curso que me cabe, né? Não podcast, não as lives sim, mas o curso que me cabe foi feito a partir disso, né? Muito obrigado, gente. E eu vejo o quanto a gente se conecta, né? Porque também nós, enquanto podcast, através também, é nesse período que a gente está vivendo também, que a gente também nasceu também, né? A ideia do podcast. Mas a gente percebe que essa foi uma tendência, não só aqui no Brasil, né? Mas no mundo inteiro. As pessoas começaram a consumir mais, né? Os streamings, porque também estão em casa, a questão, inclusive, do próprio trabalho em casa também, né? Eu fico muito feliz de escutar vocês falarem, porque há um ano atrás nós não estávamos falando disso, né? E que bom que hoje a gente está falando disso e com muita qualidade, né? O trabalho de todos vocês, né? Que vocês estão propondo. E é interessante, então, inclusive, celebrar o Dia do Musicoterapeuta nesse ano de forma online, né? No Brasil inteiro. Mas são as possibilidades que nós temos, né? E eu acho que isso também tem imprimido também, não só para nós, mas eu acho para o mundo inteiro, uma nova forma também de adquirir e disseminar conhecimentos, né? Então, obrigado aí pela primeira participação nessa pergunta, olha que bacana. E eu vou passar a bola agora para o meu amigo Daniel. Daniel, toca aí, Dani, a bola está contigo. Tá certo.
Eu queria até compartilhar também um olhar pessoal, mas que conversa muito com o que o Bruno trouxe nesse lugar de para quem eu estou produzindo isso, o que que eu estou querendo com esse material aqui que eu estou produzindo. Dentro desse período de pandemia, eu também consegui dar corpo a muitos projetos que eu tinha em mente. E um deles é um perfil que eu tenho no Instagram chamado Um Artigo Me Contou, onde eu publico ali alguns resumos de artigos, enfim, disponibilizo ah, um compartilhamento de conhecimentos, especialmente dentro da área de musicoterapia. E foi nesse projeto que mais me bateu esse incômodo, né? Essa dúvida nesse lugar de, tá, tô fazendo aqui um conteúdo, tô produzindo material, tem algumas pessoas que estão vendo, algumas pessoas que estão interagindo, mas esse número de interação, de seguidores, que está crescendo gradualmente, bem lentamente aqui. Então, vale a pena continuar com isso? Ou qual o real objetivo desse projeto aqui? E aí, quero até emendar na seguinte pergunta. Pensando nessa questão toda, dessas ideias que criam corpo, que surgem aí de um jeito de ser e viver, de uma motivação por um produto que a gente já consome, que a gente gosta, ou por algo que a gente já tem um certo conhecimento. E pensando nessa troca de conhecimento que a gente tem, em especial nesse contexto de pandemia, queria ouvir um pouco de vocês. Quais os desafios que vocês enxergam na pós-pandemia, na interação com as outras pessoas ou na continuação desses conteúdos? Como é que vocês veem esse cenário pós-pandemia? Já pensam ou visualizam alguma coisa nesse tipo? Queria ouvir um pouco vocês. Vou começar que já ataquei. Eu vejo um cenário grandioso. Primeiro, porque até quando o Judas estava falando e agora emendando contigo, eu vejo que as pessoas estão percebendo que elas podem lavar a louça de uma forma útil, por exemplo, que elas não precisam perder tempo no trânsito, que elas podem sair no trânsito escutando o teu podcast, que elas podem ir no trânsito estudando, elas podem ocupar esses espaços que elas consideravam, entre aspas, vazios, com coisas de conteúdo. Então, eu acredito que veio para ficar. Nós temos agora obviamente, todo mundo está voltando, inclusive eu, para o presencial, e agora a gente está vendo se as coisas estão ficando ou não. Mas eu posso afirmar para vocês, pelo menos desse lado aqui, que as coisas estão ficando. As pessoas estão acostumando com esse formato, as pessoas acostumaram demais, e as pessoas estão pedindo, se é que eu posso dizer assim, né? Estão pedindo por mais, elas estão sedentas de mais informação, porque o que aconteceu na pandemia foi único. Eu acho que foi um grande aprendizado para todo mundo. Primeiro, porque conviver consigo mesmo não é uma tarefa fácil, né? Olhar para dentro de si mesmo sempre foi uma tarefa bastante difícil. Então, começa por aí. Olhar para a pessoa que está do teu lado na casa e que você não vai sair, você vai continuar olhando para essa pessoa do lado na tua casa. É outro aprendizado para quem tem, para quem não tem, conviver com sozinho, consigo mesmo, né? Que talvez seja até pior, tal. E os aprendizados que a gente tem mesmo com a produção e disseminação, que nem vocês perguntaram, que são os aprendizados de, nossa, eu posso passar conhecimento. Olha, não dói passar conhecimento de graça, tá tudo bem, né? E o outro aprendizado com relação a isso, que é esse maior ainda, que as pessoas aprenderam que o tempo pode ser útil de uma outra maneira. Então, acredito que seja isso da minha parte. Thanks. É muito legal, porque quando você está falando, ô Vivi, me vem muito duas situações aqui. Uma é que a gente percebe que nesse processo de pandemia, isso aconteceu, acredito, não vou falar por todos, mas acontece comigo, com a maior parte das pessoas, é que no momento que vem a pausa, há uma necessidade quase de sem respirar, de precisar produzir. E às vezes está tudo bem não produzir. Tem aquela angústia do trabalho financeiro, como eu vou, mas aí misturou as preocupações das contas que eu tenho que pagar, e isso é um fato que realmente deve se dar um olhar preocupante,
Mas aí vem um contratempo nesse meio, que é eu preciso produzir, eu preciso, não pode parar. E aí quando a gente